Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje no Matinê conversaremos sobre o Cine Paralelo, ação que traz o cinema como espaço para reflexão. Estará conosco o estudante do curso de Relações Internacionais e vice-presidente do projeto aí Paralelo 33, Cauê Queiroz Santos. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM, no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, José Carlos Corteiro, o Zezinho, que agora é só chocolate quente, né? Friozinho aí chegando, e o Zezinho, né? Prestigiando essa estação aí, que não é inverno ainda, né? Mas que está chegando devagarinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 4 de maio. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 4 de maio na história do cinema. Hoje é o dia de Star Wars, surgido do famoso trocadilho com a frase em inglês May the Force be with you. O dia se tornou símbolo da força do cinema enquanto fenômeno cultural global, celebrando aí o impacto duradouro da saga criada por George Lucas. Então, que a força esteja com você. Nascimentos na data de hoje. Em 1929, nascia Audrey Hepburn, um dos maiores ícones da história de Hollywood. Sua estreia consagradora veio com A Princesa e o Plebeu, em 1953, que ele rendeu o Oscar de melhor atriz, além do BAFTA e do Globo de Ouro, um feito raro até então, né? Hepburn ainda protagonizou clássicos como Bonequinha de Luxo e Sabrina, consolidando uma imagem de elegância e sensibilidade. Ela faleceu em 20 de janeiro de 93, aos 63 anos. Também em 1929 nascia o Ronald Golias, um dos grandes nomes do humor brasileiro. Sua carreira transitou entre cinema e televisão, com destaque para o personagem Bronco aí da série Família Trapo. No cinema, ele participou de produções populares, como Os Três Cangaceiros. Golias faleceu em 27 de setembro de 2005, aos 76 anos. Em 1939, nasceu o ator norte-americano Paul Gleason. Ele ficou mundialmente conhecido por interpretar o rígido diretor Richard Vernon no clássico Clube dos Cinco, dirigido por John Hughes. Gleason faleceu em 2006, aos 67 anos. No Brasil, o dia também marca o nascimento de Rogério Sganzerla, que nascia em 1946, um dos grandes nomes aí do cinema marginal. Sganzerla revolucionou a linguagem audiovisual com obras ousadas e experimentais. Seu filme mais emblemático é O Bandido da Luz Vermelha, que é considerado um marco do cinema brasileiro, misturando estética pop, crítica social e uma narrativa fragmentada. Também dirigiu Sem Essa Aranha e também Copacabana, Mon Amour, ambos de 1970, e O Signo do Caos, de 2003, seu último filme. Ele faleceu em 9 de janeiro de 2004, aos 57 anos. A data do dia 4 de maio também é marcada pelos falecimentos, né? E em 2000 falecia a atriz Sandra Brea, aos 47 anos. Presença marcante na TV e também no cinema brasileiro, ela participou de produções populares e destacamos sua atuação nos filmes O Convite ao Prazer, República dos Assassinos e Cassie Jones, o Magnífico Sedutor, esse último de Luiz Sérgio Persson. Em 2020, falecia o ator Flávio Migliaccio, aos 85 anos.
nascido em 26 de agosto de 34, uma carreira que atravessou décadas, participou de obras fundamentais do cinema brasileiro, como 5 vezes Favela e Terra em Transe, de Glauber Rocha. Também ficou marcado pelo público jovem com personagens em séries educativas e também infantis. E uma das perdas mais sentidas recentemente, né, foi a de Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima da Covid-19. Criador de um fenômeno popular, como a sua trilogia Minha Mãe é uma Peça, ele se tornou uma das maiores estrelas aí em um filme que arrebatou bilhões de público e sendo aí um marco da história do cinema nacional. Seu humor, ao mesmo tempo popular e afetivo, conquistou milhões de espectadores e fica aqui também a nossa homenagem ao Paulo Gustavo. Aniversariante do dia. Hoje nós temos apenas uma aniversariante no mundo do cinema que vamos destacar, que é a atriz Brooklyn Prince, de apenas 15 anos, fazendo hoje. Ela chamou a atenção internacional quando fez o filme Projeto Flórida, de 2017, dirigido por Sean Baker. Sua performance rendeu diversos prêmios da crítica, incluindo o Critics' Choice Award, de melhor jovem intérprete. Há 40 anos, em 1986, os cinemas de Santa Maria exibiam o Cine Glória. Seguia em cartaz o grande filme de Hector Babenco, veja só, é um dos personagens que vamos falar hoje ainda aqui no nosso bate-papo, né? Mas seguia em cartaz o filme O Beijo da Mulher-Aranha, drama premiado aí que conquistou o público, né? Foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme e direção e venceu aí também o Oscar de ator para William Hurt. Também a sessão do Glória, no matinê, era exibido Uma História de Natal. Já no Glorinha, os filmes que estavam em cartaz eram Ladrão de Corações e também Os Assassinos. E no Cine Independência, a programação trazia o filme Banana Joy e também O Ajuste de Contas. E aquela tradicional sessão das 22 horas, o público encontrava produções adultas, né, com títulos bastante genéricos, como é o caso do filme que estava em cartaz, Viciado em C. E agora, vamos com a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje, nossa trilha sonora traz 3 canções que estão no filme Michael, cinebiografia que acompanha a ascensão do rei do pop, Michael Jackson, do início aí com os Jackson 5 até o sucesso com a carreira solo. Começamos com Don't Stop Till You Get It All. O escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Muito bem, está aí Michael Jackson, sua cinebiografia espetacular em nível de público, né? Nós já fizemos nossas críticas aqui em termos de cinema, mas em termos de público realmente está se aproximando aí de seu grande sucesso do primeiro semestre. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui no Matinê, trazendo um projeto interessantíssimo aí que eu acompanho desde o ano passado, né? Que foi quando a gente trouxe inclusive aqui um bate-papo que a gente fez com o próprio Cauê, né? Lá no Cinépolis, que a gente teve uma sessão especial aí do Cinecop, com a exibição do filme Iracema, uma transamazônica. E hoje a gente vai descobrir um pouco mais aí sobre o Cine Paralelo, aí, que é uma ação que traz o cinema como espaço para reflexão, que está dentro de um projeto maior, né, que é o Paralelo 33. E comigo vai estar o estudante do curso de Relações Internacionais, indo para a reta final do curso, né? Coisa boa. E eu não sei se é bom ou ruim também, às vezes pode ser meio problemático, né? E também o vice-presidente do Paralelo 33, Cauê Queiroz Santos. Olá, Cauê, tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui.
Ótimo. Ano passado a gente bateu um papo lá no Cinépolis, né? Falando um pouquinho do Cinecop, né? E lembro que eu fiquei bastante impressionado com o público que foi, né? Na sessão lotada lá do cinema, que é um cinema... Cabe mais de 100 pessoas, né? Não sei se tu tem um número exato quantos foram. 167 pessoas, no sábado de manhã. Exato, sábado de manhã, 167 pessoas. Depois rolou um bate-papo também bem legal, né? Sobre o filme. E eu começo perguntando justamente isso, né? A questão do cine paralelo, que antecede, inclusive, o Cinecop, né? Traz essa ideia, formato cineclubístico, né? Ou seja, exibição do filme e depois um bate-papo. Como é que vocês aí do projeto Paralelo 33 resolveram colocar o cinema também como protagonista das ações? Bom, o Paralelo 33 ele é um projeto de extensão, então, do curso de Relações Internacionais, certo? Mas que engloba vários alunos, não precisa ser só de RI que participa, né? E a gente está desde 2018, 2019, nessa caminhada, trabalhando, então, com o nosso editorial, com o Editorial Sul Global, né? Que é basicamente uma análise teórica que tem dentro do curso de Relações Internacionais, da qual a gente trabalha, então, as visões de mundo a partir da nossa perspectiva da América Latina, da África, da Ásia. Então, são os países que muitas vezes foram os colonizados, né? Foram os países que receberam, então, essa visão frente ao que é chamado de Norte Global, que é justamente Europa, Estados Unidos e tudo mais. E o Sul Global, ele tem um debate bem amplo, né? Porque, enfim, a vivência se torna Sul Global. Você é Sul Global por estar vivendo dentro desse país, né? Então, a gente nota, dentro do nosso projeto, a gente tem vários formatos de aproximar esse debate. Então, a gente tem nosso podcast, né, que também está aqui vinculado à rádio, a gente grava aqui também, sobre variados temas, né? Inclusive, agora, recentemente que a gente gravou foi sobre a questão da mobilidade urbana, né? Já que Santa Maria está enfrentando esse aumento na passagem, a gente, então, relaciona isso de uma forma mais geral dos países, como é que a mobilidade humana afeta, né, os países e tudo mais. Então, a gente tem um podcast, a gente tem nossas redes sociais, que a gente divulga o nosso podcast. Também a gente grava Reels, a gente faz várias postagens específicas nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? E o Cine Paralelo, ele surge ano passado, na verdade, no final do ano retrasado, com um desejo meu de propor esse debate mais aprofundado, porque eu gosto de cinema e tudo mais. E na época, o meu amigo, que era o João Vitor, né? Ele era o presidente do Paralelo, eu comentei com ele. Falei, gente, acho que dá pra fazer aqui um cinema e tudo mais, porque, enfim, eu já acompanhava na época já o Cine Clube da Boca, já via como é que funcionava aqui. Então eu pensei em aproximar mais esse debate, porque, enfim, a gente tem nosso podcast, a rádio, mas eu acho que o cinema ele é uma ferramenta muito importante pra gente justamente propor esses vários debates, essas várias vertentes que o Sul Global tem, né? Então foi algo que eu comentei com ele e a gente fez isso, então, no início do ano passado, com o primeiro filme que foi O Que é Isso, Companheiro? E aí, então, essa ideia ela surge com essa modalidade de apresentar filmes não do Norte Global, do Sul Global. E especificamente a gente está apresentando agora cinema nacional, porque eu parti do princípio que não adianta a gente falar do cinema da África ou da Ásia se a gente não conhece o nosso próprio cinema, né? E então a gente está fazendo essas exibições, trazendo os mais diversos temas a partir do cinema. Isso mostra tanto a pluralidade do nosso cinema quanto a pluralidade do debate, porque, enfim, já estamos na 6ª edição, foram 6 filmes com temáticas totalmente diferentes, e isso mostra, então, como tem esse grande globo de debate que pode acontecer. É incrível, assim, a seleção que vocês fizeram, né? Eu fui pesquisar, né? E o que esse companheiro abriu aí, né? Em 18 de março de 2025. Isso. Temática aí relacionada também à questão da ditadura, né? Isso. O Cabra Marcado para Morrer, que também é um tema que tem transita aí com as questões do próprio fazer cinema, né? E né, o que causou a obra aí do Eduardo Coutinho, né? E justamente pelo advento da ditadura, também uma exibição, foi o segundo filme. O ano passado nós também tivemos O Homem com H, né, o grande sucesso aí com o Ney Matogrosso, e o Apocalipse nos Trópicos, né, documentário aí da Petra Costa. Além, é claro, do Iracema, né, uma transamazônica no Cinecop, que não está na contagem oficial né, do Cine Paralelo, mas que, né, enfim, está agregando aí, é irmão, né? Isso. E esse ano a gente já teve aí o Agente Secreto, né? Nada mais propício, inclusive aí muito próximo da data do Oscar, né? Vocês fizeram uma sessão bem legal, bem especial, a gente chegou a divulgar aqui. E o
Carandiru, que é hoje, né? A sessão hoje. Fale um pouco como se dá a curadoria, né? Como vocês chegam a esses filmes, a esses temas, né? Porque no caso do Agente Secreto pareceu até meio óbvio que um filme aquecido ali com o Oscar. O Homem com H também era um sucesso, né, naquela época. E os demais, assim. Como é que vocês chegam a... Vocês fazem uma reunião, decidem? Ou... Como é que vocês fazem a curadoria da... Quando começou, quando a gente propôs isso, a gente estava justamente numa reunião de coordenadores. E aí logo a gente pensou, qual o filme que a gente exibe, né? Aí acho que foi o João Vitor, inclusive, comentou, a gente poderia exibir o que é esse companheiro. E aí a gente comentou alguns filmes e aí acabou que foi esse, né? O Cabra Marcado, por exemplo, ele surge dentro de uma temática que a gente faz, que é o nosso mês temático. Que é quando a gente faz um mês de programação voltado para um tema específico. E naquele ano a gente fez sobre feminismos no sul global, ou seja, a questão da visão tanto teórica quanto da luta feminista, só que nos olhares aqui do sul global, né? E aí eu apresentei o Cabra Marcado como essa ideia de falar sobre a luta camponesa da mulher no campo, né? Porque, enfim, a história da Elizabeth Teixeira, uma das primeiras mulheres líderes da luta camponesa, né? Então, foi muito para isso. Só que normalmente a gente discute assim, mais entre diretores, mas também a gente coloca num grupo, a gente tem um grupo geral com todos os participantes, né? E aí a gente pede para fazer um forms, aí o pessoal vai colocando os filmes, né? E no caso do Carandiru, no início do ano, quando a gente fez a votação, né? Porque a gente tinha um projeto muito horizontal, né? Então a ideia é sempre ouvir todo mundo. E aí a gente, como diretores, a gente falou, olha, talvez se a gente apresentar o Agente Secreto, porque é período do Oscar, etc. Mas a gente deixou o pessoal votar, né? E o Agente Secreto ganhou em primeiro, mas em segundo foi o Carandiru. Então, bom, já que foi o segundo, então vamos tocar a ficha para esse, já que foi o segundo mais votado, né? E ele também, como foi bem visto, cada filme foi um recorte temático de alguma coisa, né? O que é isso? Companheiro da Ditadura. O Homem com H foi a questão LGBTQI dentro do sul global, né? O Cabra Marcado sobre a luta camponesa. O Iracema, nesse escopo da COP e tudo mais. O Apocalipse nos tópicos muito importantes sobre a questão da religiosidade, né, na política. E o Agente Secreto, o nosso recorte foi o recorte da memória, como a memória é apagada. O filme mostra isso muito. Para quem é pesquisador, para quem é estudante universitário, sabe como é muito difícil, às vezes, fazer pesquisa, principalmente voltada para os países do sul global, que não tem memória, né, não tem documentação, está perdida, etc. Né? E o Carandiru, ele surge, então, com essa temática agora da gente trabalhar com a questão da segurança dos países, né? A questão tanto de trabalhar com segurança pública, quanto a questão das prisões, né? E quanto às questões do crime organizado, porque o Carandiru, ele retrata o que foi, como consequência do que aconteceu do massacre, o surgimento do PCC. Inclusive, está na Constituição dele lá, que ele surge para vingar, né, os 111 mortos do massacre. Então, uma ideia também que está voltada muito, porque a gente está no contexto de eleições também para presidente, né, e tudo mais. E o debate acerca da segurança pública, ele sempre existiu, ele sempre existe, e o brasileiro médio, ele costuma colocar esse debate, por exemplo, acima de outros como educação e saúde. Então, enfim, com uma visão crítica chegou ao ponto disso, né? Então, o Carandiru, a gente pretende trabalhar em cima disso. Legal. É um filme que eu lembro que eu assisti no cinema aqui, quando estreou em Santa Maria, e foi uma sessão que era um dos primeiros filmes do Babenco que eu estava indo ver no cinema, né? Eu lembro que a sessão tinha bastante pessoas. Como é que está a questão da participação do público, né, nas ações do Cine Paralelo, né? O evento é gratuito, ele é aberto a toda a comunidade, né? Então ele não é apenas para estudantes, né? Pô, é aberto para, né, você que está ouvindo aí da sua casa, só vir, né, no prédio 67. Isso. Né? É o mesmo local onde acontece o Cineclube da Boca. Exatamente. Né? Então um espaço bem legal, bem estruturado para exibição e comentários de filmes, né? Vale a pena. E como é que está a participação das pessoas? Assim, tem um diferencial do trabalho de vocês que ele também gera certificado para os estudantes. Né? Que é o atrativo, né? O atrativo que... né? Todos nós já passamos por isso, a né? moeda de troca do estudante é a CG para poder se formar, né? Então... Mas me fale um pouquinho mais como é que está a questão do público, né, nas sessões. Então, a gente está com um público bem grande, né? Tanto é que quando a gente surge com a ideia do cine, a gente pensou em fazer primeiro alguma coisa só interna, só os membros, né? Foi uma coisa que o João comentou. E eu falei, não, acho que dá pra fazer mais aberto, vamos começar, né? Pra arriscar e tudo mais. E aí, de primeira, assim, eu lembro que eu não tava aqui ainda, que eu sou de Pará, né? Eu tava na minha cidade. E aí o pessoal comentou, nossa, lotou aqui, tava cheio de gente pra assistir o filme, né?
E com os números agora passados, né, que foi do Agente Secreto, tinha mais de 150 pessoas lá no local, né? O pessoal ficou sentado no chão para assistir. Eu ia dizer, porque não tem luz de cadeira. Exatamente. O pessoal ficou deitado no chão assistindo. No formulário, que a gente coloca o formulário para o pessoal colocar as ACGs, tinha registrado 151 pessoas, né? Fora o pessoal também da organização do evento, né? Então, mais 155, 160, por aí. Então, claro, a gente estava num período pré-Oscar, bem quente, né? Mas a gente espera que o evento de hoje também esteja bastante gente. A gente fez uma divulgação bem grande, assim, né? Contando com o apoio tanto da universidade, de modo geral, com a reitoria, com a pré, né? Porque, como tu falou também, é um projeto... O Cine é para todo mundo, porque a gente é um projeto de extensão. A extensão não é só para universitários, é para todo mundo participa, né? Então, é aberto para todo mundo participar, né? Então, a gente está com expectativa bem alta. Assim. E para quem não lembra, o Héctor Babenco é um desses grandes diretores, né, da história do cinema brasileiro. Ele nasceu na Argentina, mas se naturalizou brasileiro. Então bom, a gente mesmo citou aqui, né? Um filme dele estava em cartaz aqui no Cine Glória em 86, né? Então, né, e um grande filme, inclusive. E ele fez outros filmes emblemáticos também, né? É bem interessante, justamente também porque a ideia do Cine é não só falar da temática, né? Claro, é importante, mas também dar um contexto do próprio cinema, né? Da formação do cinema brasileiro. Então, o Carandiru, por exemplo, ele surge nesse período que é o chamado de cinema da retomada, né? Que é o período em que as obras cinematográficas brasileiras elas sofrem um baque no governo Collor com a extinção da Embrafilme, que era o estatal que financiava o cinema, né? Então, volta-se ali em 95 com a Carlota Joaquina, começa, né? E o Carandiru ele vem logo depois do sucesso de Cidade de Deus, né? Que é quando vamos dizer assim, é o ápice do que é chamado cinema da retomada, né? E tem essa importância tanto histórica documental, porque, enfim, ele vai retratar, então, a partir do livro do Drauzio Varela, né? Que, inclusive, é o personagem principal, né? Que é o doutor, nunca chamo o de Drauzio Varela no filme, mas a gente sabe que é o Drauzio Varela, porque é baseado no livro dele, Estação Carandiru. E tem essa importância justamente porque o Héctor Babenco também sempre trabalhou a questão do crime, né? Se a gente analisar, por exemplo, a filmografia dele, ele tem o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é muito bom esse filme, né? De 77, tá na Netflix, inclusive. Tem o Pichote também, Além do Mais Fraco, que trabalha justamente essa questão das crianças de rua, né? O próprio Beijo da Mulher-Aranha também, que é um filmaço também. E o Carandiru, né? Que mostra, então, essa versatilidade de várias temáticas, mas dentro voltada dessa questão do crime, né? Dos personagens, que é a outra moeda, né? A moeda no caso, por exemplo, do Lúcio Flávio, do bandido, o famoso bandido da época, né? Do Pichote, a criança que rouba para sobreviver. No Carandiru, os que já estão presos, né? E aí sofrem esse massacre em 92. E o elenco é sensacional. O Luiz Carlos Vasconcelos faz o Varela, que não é citado como Varela, mas é o médico, o doutor, né? Mas tem o Wagner Moura, tem o Caio Blá, tem o Milton Gonçalves, o Ailton Graça, o Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos, Gero Camilo. E bom, e por aí vai, né? Também tem a Maria Luísa Mendonça, né? Tem, olha, bem início de carreira, todo mundo, né? Isso, tava todo mundo ali. Talvez aqui o mais conhecido, claro, o Milton Gonçalves já tinha uma trajetória, mas os demais, né? Talvez o Caio Blá, né? Mas assim, Wagner Moura e o próprio Lázaro Ramos, né? Muito início, né? O Rodrigo Santoro já também tinha vivido uma fasezinha aí de sucesso na televisão, né? Mas é um filme que realmente chama atenção pelo elenco, chama atenção pela abordagem, né? Baseado nesse livro aí do Varela, o Estação Carandiru, né? E realmente é um divisor de águas, né? Na própria questão lá do sistema penitenciário de São Paulo, a forma de tratamento, né? Dos presos, né? E tu citou, né, que ele vem nessa esteira do Cidade de Deus, e logo em seguida também tem o Tropa de Elite, né? Tem outros filmes, né, que vão pegar um outro lado do enfoque, né? Mas, Cauê, assim, o Carandiru, no caso ali, quem é que vai fazer porque sempre todas essas sessões são comentadas, né? Quem vai ser o comentarista, como é que vai ser feita a dinâmica, né? A abordagem, como tu disseste, vocês também falam da questão de cinema, né? Mas claro que o cerne da abordagem é o tema, né? Sim. A gente normalmente, a sessão então está programada para começar às 6, né? E aí a gente normalmente faz uma apresentação inicial falando um pouco da gente, obviamente, que às vezes as pessoas não sabem quem são a gente, né? Quem somos nós, então a fala inicial normalmente é minha, juntamente com o presidente, que é o Guilherme.
Aí a gente apresenta, então o Guilherme apresenta mais sobre o projeto, o que o projeto faz, quem somos nós e tudo mais. Depois eu falo um pouco rapidamente sobre justamente a questão mais cinematográfica do contexto do filme, como ele é produzido e tudo mais. Aí a apresentação do filme, né? A sessão em si mesmo começa. E aí depois no final a gente mesmo, eu e o Guilherme, a gente, enfim, faz as considerações finais. E a ideia então é abrir para o pessoal comentar, tirar dúvidas, fazer perguntas, né? Ter esse bate-papo assim mesmo com o pessoal. É mais ou menos assim, bem simples assim, bem dinâmico. Mas importante, né? Bom, Cauê, vamos ouvir outra canção aqui, fazer um break, né? Uma outra canção da trilha sonora do filme Michael. Fique agora com Billie Jean. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí, Billie Jean, Michael Jackson. O Zezinho emocionado, né? Emocionado da época dele, né? Essas músicas, né? Então, é marcante, assim. Eu lembro que foi o Zezinho que me indicou, inclusive, um documentário que fala sobre a própria questão do Michael Jackson, né? E a sua ação na gravação lá daquela música do We Are The Road, né? Então, um momento marcante aí, Michael Jackson, uma referência, né? Mas voltando aqui à nossa abordagem, Cauê, o Carandiru é um filme que, né, ele tem vários personagens, né? Ele é quase que um filme mosaico no sentido de trazer várias histórias, né? Nem todas elas são muito desenvolvidas, né? Mas é ali a questão dos presos, né? E da própria abordagem, claro, da ação aí do médico, né? Quais são os temas aí que vocês esperam debater hoje, né? E que tu pode aí atiçar o público que está pensando, será que vou ou será que não vou? Será que eu vou nesse tempo nublado ou não vou? Mas vai valer a pena. Vai ter bolo, inclusive, tá? Olha vai aí! ter uma vendinha de bolo ali pra, né, o pessoal comer um pouco enquanto vê o filme, né? O pessoal vai jantar na RU aí, comer como sobremesa. Mas, enfim, como eu comentei já de início, então, uma das abordagens principais é, querendo ou não, que o filme ele ramifica muito vários debates, né? Como a segurança pública, a questão das prisões, a questão da própria criminalidade, do crime organizado, né? Porque eu acho que o Carandiru é um dos poucos filmes assim brasileiros, ou mainstream, salvo esteja enganado, mas que aborda assim mais por dentro mesmo do funcionamento da cadeia, né? É um filme que ele tem uma pegada meio realismo, meio neorrealista italiano, né? Porque o Bamenco ele filma no Carandiru, né? Ele filma mesmo dentro da prisão. Inclusive o final é ele gravando a explosão, né? Quando é destruída a prisão do Carandiru. Mas é um filme que é muito importante pelo impacto que ele gera, né? No sentido tanto visual, gráfico, né? É um filme pesado, né? Mas é um filme que justamente ele vai abordar essa questão que é algo que a gente quer trazer do nosso recorte, é o impacto próximo do evento, de fato, do Carandiru, né? Que é algo que, inclusive, acredito que até hoje a gente não tem ainda sentado para conversar, de fato, sobre o que aconteceu naquele 1º de maio, né? Que é, inclusive, a música dos Racionais, né? Acho que a gente ainda não mensurou como sociedade brasileira o que foi aquilo ainda. Porque é um evento, assim, que impacta até hoje no sentido desse debate de segurança pública, no debate relacionado à questão de como lidar com a criminalidade, né? Afinal, a gente tem, então, essas vertentes políticas de pensamentos de como trabalhar isso, né? Por exemplo, o Carandiru ele é olhado de um espectro duplo, né? Um espectro de que aquilo foi um massacre, que aquilo foi errado, que aquilo mostra como a nossa polícia é violenta, como a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito militarizada, com uma polícia ainda que tem a mentalidade ainda da instituição como regime militar, né? Que é algo que é muito debatido. E também tem o outro lado, que é o lado das pessoas que acham que aquilo foi algo que é para ser, na verdade, louvável, que foi um enfrentamento direto e que a polícia fez só o trabalho dela e que, na verdade, aquilo ali deveria servir como exemplo para que ou mais vezes aconteçam ou que aquilo, na verdade, tem que ser olhado para um lado positivo, né? Então você tem essa própria dicotomia de análise do evento. E uma coisa que eu pretendo trabalhar é que
trabalhar com dicotomias dentro de uma sociedade é muito complicado, porque você dilui muito, você simplifica muito o debate, né? Quer dizer, não tem como colocar um preto no branco, sabe, no que aconteceu. Tem muitas ramificações. Quer dizer, se por um lado a pessoa que, por exemplo, defende que aquilo foi correto, por um outro ela não está percebendo que como uma consequência direta foi o PCC, o surgimento do PCC, né, como comentei. Quer dizer, por conta desse massacre, os presos olharam aquilo e falaram, bom, temos que nos organizar, porque quem vai lutar pela gente só é a gente, né? Então surge o PCC, que inclusive, como comentei, está no estatuto original dele, que um dos fundamentos do PCC é vingar a morte dos 111 presos, né? E hoje o PCC ele é uma das maiores redes criminosas do país, quiçá do mundo, né? Quer dizer, recentemente, se a gente olhar, eles estavam na Faria Lima, por exemplo. Então, será que essa pessoa que, por exemplo, defende o massacre do Carandiru se ligou que, como consequência, a gente está trabalhando agora com crime organizado nas finanças, né? Um crime organizado que está nos postos de gasolina? Quer dizer, o PCC é inimaginável o poder que ele tem atualmente, né? Então, é um debate que, assim, se for aprofundar, é muita coisa que dá para abordar, e é um debate necessário, como eu falei, a gente está em período de eleição, né? E uma coisa que a gente nota é que acaba que esses debates mais densos, assim, eles não só são rasos, como que acaba que não vai ser, de fato, debatido como cidadão a gente queria ouvir pelos presidenciários, né? A gente sabe que hoje a gente está vivendo uma guerra de narrativa, uma guerra de fake news, então provavelmente vai ser mais voltado para isso, né? Do que realmente entender quais são os lados de como os presidenciários vão combater o crime organizado. E a gente sabe que pelas pesquisas, são dois, né, que são completamente os opostos, né, ideologicamente falando, então cada um vai ter um pensamento diferente. Mas, para além disso, o crime organizado não deveria, por exemplo, ser tratado como uma temática de governo, né? Era para ser uma temática de Estado, né? Uma aplicação de Estado, não de governo. Ou seja, entra governo, sai governo, vai ser uma aplicação diferente, né? Então, também, enfim, aí tem várias ramificações, e como eu falei, são esses pequenos recortes que a gente não repara, mas que geram um impacto tão grande na nossa sociedade que às vezes a gente nem sabe, a gente justamente não está tendo esse debate, então a gente não sabe o quanto isso nos está afetando, né? Seja, como eu falei, nessa questão do aumento do PCC, da criação do crime organizado, seja justamente nessa questão do enfrentamento mais bélico contra os criminosos, né? A gente ainda não... Por exemplo, a gente teve agora a questão lá do Rio de Janeiro, que teve aquele que é considerado massacre, né? O maior número de mortos no Rio de Janeiro de todos, que foi recentemente, quando, enfim, teve aquele enfrentamento lá nos morros, e tudo isso vem desse pensamento, dessa filosofia tanto penal quanto de segurança pública, de enfrentamento, e o cidadão médio, eu normalmente chamo o afegão médio, né? Ele provavelmente ele vai estar mais apto a justamente talvez apoiar esse lado de vamos enfrentar com balas, e é isso mesmo, porque ele está cansado de viver perigoso, com assaltos, com sequestro, enfim, né? A gente sabe, né, como é nosso país, ele é perigoso, né? As nossas cidades são perigosas. Então, acaba que a gente quer mais aquele remédio rápido, né? Então, talvez seja, no pensamento dessa pessoa, é mais fácil matar e acabar ali do que continuar, né? Só que, enfim, é um bolo tão grande que, como eu falei, são tantas ramificações que talvez a gente vai precisar de muito tempo para debater o que aconteceu naquele 92. E não não tem respostas tão fáceis também, né? Mas o cinema, ele ajuda justamente a construir, né, essa questão de espaços para reflexão, né? É por isso que eu saúdo muito, né, o Cine Paralelo e outros projetos que trazem o cinema como espaço de diálogo, né? Porque realmente, muitas vezes tu vai numa sessão comercial, tu assiste ao filme, vai embora, é isso, gostei, dei risada, chorei ou não, e não para pensar sobre o filme, né? E aí, quando nós temos uma sessão como essa comentada, é uma outra experiência, né, de consumo cinematográfico. Lembrando que o evento é gratuito, né? 18 horas hoje lá no Prédio 67, no auditório, mesmo local do Cineclube da Boca, né? Mas, Cauê, estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, e o que além, né, do Cine Paralelo, além da sessão de hoje, o que vocês estão programando aí para o futuro? E também pode falar aí do próprio futuro do projeto Paralelo 33.
Então, a ideia do Paralelo é fazer pelo menos 4 sessões do Cine Paralelo esse ano, né? Normalmente a gente faz uma a cada bimestre, né? Como é um semestre dividido entre 2 bimestres, né? Então a ideia é sempre fazer um no início de cada bimestre, né? E agora a gente já está se organizando para fazer uma outra sessão, essa em parceria com o nosso diretor acadêmico, Dari, voltada por uma abordagem mais do mês. Eles vão fazer um mês temático deles, que é o mês LGBTQI, né? Uhum. Então a gente também vai se unir para, enfim, participar disso, como foi ano passado com o Homem com H, né? E aí a gente vai ter mais 2 previstas no segundo semestre, né? E para além disso, a gente tem, como eu falei, nossos podcasts, que vocês podem ouvir aqui na UniFN, tanto na Uni, quanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Amazon Music, no Deezer. Eles estão todos lá, com várias temáticas diferentes. O nome é, pro pessoal pesquisar, né? Paralelo 33. Tudo todos. por extenso, né? Acho que no YouTube é Programa Paralelo 33. Uhum. Mas nos outros é só escrever Paralelo 33 ou 33 em número mesmo. Uhum. E aí, enfim, tem vários podcasts. A gente pretende gravar, obviamente, mais esse ano, né? Para além disso, tem as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que é o nosso principal veículo, na qual a gente faz Reels. A gente grava vários Reels de várias temáticas diferentes, alguns retroalimentando o que a gente vai abordar. Então, por exemplo, como eu comentei que teve essa gravação da questão da mobilidade pública, a gente gravou um Reels também perguntando para as pessoas o que eles acharam desse aumento, né? Para justamente, enfim, mostrar as formas de abordagem para vender o episódio. Uhum. Mas a gente tem lá dentro do nosso Instagram, a gente tem o nosso Giro de Notícias também, que é toda sexta-feira a gente faz um apanhado das principais notícias que aconteceram no Sul Global e lança toda sexta-feira às 6 da tarde. A gente tem o nosso Paralelo Explica e o Boletim, que são 2 modalidades parecidas. O boletim é quando é algo mais... quando a gente pega um evento que aconteceu mais recentemente, assim, disseca um pouco ele, né? O nosso último foi sobre a questão da guerra do Irã, que está acontecendo agora, né? E o Paralelo Explica é quando a gente pega um evento mais antigo, uma coisa mais teórica, e também tenta explicar ali no nosso Instagram o que foi aquilo, o que tal coisa significa, né? Mas, para além disso, é mais ou menos assim que a gente trabalha, né? A gente ainda tem... Pode surgir coisas novas no caminho, mas a princípio são esses nossos produtos que a gente entrega, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Parabéns, né, para ti, para toda a equipe, né? Sucesso, vida longa ao projeto e também ao Cine Paralelo. E nos encontramos numa próxima, né, Cauê? O convite está aí. Sempre que quiserem chamar a gente, estamos aí para debater, falar um pouco sobre cinema, né? Como eu falei, a gente tem que também entender que cinema ele é política, não tem como separar isso, mesmo um filme mais comédia romântica possível, ele tem um propósito político de existir, seja econômico, seja, enfim, de venda, né? Uhum. Mas também tratando de temas políticos, né? Mais direto. Então é importante a gente ter essa visão de que o cinema ele é uma ferramenta importante, uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta política, né? Enfim, o cinema ele é inacreditável, são várias coisas que dá para fazer com o cinema, né? Então, e o Paralelo está aí para mostrar que às vezes a gente não precisa ver um filme americano para ter um senso crítico sobre violência, sobre questão policial, sobre questão do feminismo, como eu falei, várias vertentes que a gente já abordou. Aqui mesmo no nosso país a gente faz isso, né? Só que acaba que por várias questões, seja questões econômicas, seja porque não está disponível na plataforma, ou porque não é mesmo lançado em cinemas, como, enfim, está, por exemplo, em Santa Maria, e às vezes nem filmes nacionais passam aqui, né? Então, também tem essa questão. E o Cine Paralelo está aí para democratizar o acesso ao cinema, né? Que é uma das coisas que a gente luta, né? Dentro desse escopo global, da ideia do cinema ser acessível para todos, por isso que a sessão é de graça, né? Para todo mundo vir. E, enfim, fica o convite aí novamente, pessoal, vir hoje, vai ser bem legal, assim. Espero que já gostem, acompanhem a gente no nosso Instagram, vejam nossos outros produtos, né? E desde já o Paralelo tá aí para receber vocês e ter essa grande troca que vai ter hoje às 18 horas. Maravilha. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Nos cinemas comerciais, em primeiro lugar está Michael, né?
Sucesso estrondoso aí, mais de 30 milhões de reais aqui no Brasil. Em segundo lugar, Super Mario Galaxy, o filme. Em terceiro, Devoradores de Estrelas. Em quarto, Maldição da Múmia. E em quinto, O Drama. Nas estreias da semana, nós tivemos a estreia do Diabo Veste Prada 2, a direção do David Frankel, que é o mesmo diretor da parte 1, né? O filme segue aí com o seu elenco base, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, né? As três, e também o Stanley Tucci. Quase 20 anos depois de dar vida a esses icônicos personagens, né? A Miranda, Andy, Emily, Nigel, os atores retornam aí às elegantes ruas de Nova York e sofisticados escritórios aí da revista Runway, que agora está passando por um momento de transição também no âmbito do jornalismo, né? Afinal de contas, passaram-se 20 anos e muita coisa mudou de lá para cá, né? O filme traz um pouco dessas abordagens. Eu tive a oportunidade de assistir essa sessão na estreia e realmente assim tem algumas questões de debate que são bem interessantes, ligadas a esse âmbito do jornalismo. Por outro lado, achei que foi muito explorada a ideia da nostalgia, né? As pessoas vão ao cinema também para divulgar que foram ao cinema com o seu Instagram ativado. Isso, para mim, é bem problemático, né? Porque segue justamente um pouco, né, da artificialidade que acaba se tornando uma exibição como essa, né? Eu avaliei com 2 estrelas de 5, né? Mas, como eu sempre digo, assista ao filme, tire suas próprias conclusões e, né, vá ao cinema. Também estreou Zico, o Samurai de Quintino, aí, documentário sobre a vida do Galinho de Quintino, né? O Zico aí, grande estrela do Flamengo nos anos 80. Segue em cartaz o Super Mario Galaxy, o filme, que nós avaliamos com 3 estrelas de 5, o Michael, 2 estrelas de 5, e também 2 filmes que nós não assistimos e não avaliamos, que é A Maldição da Múmia e o filme brasileiro Um Pai em Apuros. Na agenda cinemeira, hoje nós já divulgamos aqui, né, o Cine Paralelo, tem a exibição do filme Carandiru, né, o filme do Hector Babenco, aí a 6ª edição do Cine Paralelo, no auditório do Prédio 67, 18 horas. O evento ele é seguido de debate, né, sobre segurança pública, crime organizado, sistema prisional brasileiro e também sobre o cinema, né, sobre o próprio filme, né, e gera certificado de 4 horas de ACG aí para os estudantes, né. Então, oportunidade aí de hoje já curtir aí o cinema no Cine Paralelo. Se você o @ do Cine Paralelo no Instagram é Paralelo33. Se você não está no campus, mas está no centro da cidade, tem outra oportunidade, que é também assistir a sessão especial do Cine Clube Ateliê, às 19 horas, lá no ateliê da Estação da Gare, com a exibição do filme O Império Contra-Ataca, de 1980, alusivo aí ao dia Star Wars, né? Filme esse dirigido por Irving Kershner. A entrada é franca e para ver a programação aí do Cineclube Ateliê, né? @cineclube_ateliê lá no Instagram. Amanhã, dia 5 de maio, o Cineclube Lanterninha Aurélio abre o ciclo Fronteira com o filme Fronteiras, de 2021, a coprodução Brasil e Uruguai. O evento contará com a presença de Santiago Passos e da presidenta Ana Júlia, do Ponto de Cultura da Sociedade Independente e Cultural de Jaguarão. A sessão ocorre no auditório da SESMA, às 19 horas, a entrada é franca. O Cineclube da Boca, na quarta-feira, dia 6 de maio, exibe No Ritmo a Resistência, Memórias do Carnaval de Santa Maria, dirigido por Gabriela de Almeida. É um curta-metragem aí lançado esse ano, inclusive numa sessão lá do Cineclube Lanterninha Aurélio, mas agora, para quem não assistiu lá, tem a oportunidade de ver no Cineclube da Boca. Lembrando, né, que a sessão é gratuita e acontece lá no auditório do prédio 67. Nas notícias do cinema, a principal delas é que o Oscar mudou as regras da premiação do ano que vem. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma atualização importante nas regras do Oscar, especialmente na categoria de melhor filme internacional, que é aquela que o Brasil tem aí participado nos últimos 2 anos, né? A principal mudança permite que filmes exibidos e premiados em festivais internacionais
desde que seja os selecionados, né, pela própria academia, como o Festival de Cannes, o Festival de Sundance, o Festival de Veneza, e também tem o Festival de Toronto, né, eles possam concorrer também ao Oscar, mesmo que não tenham sido indicados aí a esses icônicos personagens, né, a Miranda, Andy, Emily, Nigel. Os atores retornam aí às elegantes ruas de Nova York e sofisticados escritórios aí da revista Runway, que agora está passando por um momento de transição também no âmbito do jornalismo, né? Afinal de contas, passaram-se 20 anos e muita coisa mudou de lá para cá, né? O filme traz um pouco dessas abordagens. Eu tive a oportunidade de assistir essa sessão na estreia e realmente assim tem algumas questões de debate que são bem interessantes, ligadas a esse âmbito do jornalismo. Por outro lado, achei que foi muito explorada a ideia da nostalgia, né? As pessoas vão ao cinema também para divulgar que foram ao cinema com o seu Instagram ativado. Isso, para mim, é bem problemático, né? Porque segue justamente um pouco, né, da artificialidade que acaba se tornando uma exibição como essa, né? Eu avaliei com 2 estrelas de 5, né? Mas, como eu sempre digo, assista ao filme, tire suas próprias conclusões e, né, vá ao cinema. Também estreou Zico, o Samurai de Quintino, aí, documentário sobre a vida do Galinho de Quintino, né? O Zico aí, grande estrela do Flamengo nos anos 80. Segue em cartaz o Super Mario Galaxy, o filme, que nós avaliamos com 3 estrelas de 5, o Michael, 2 estrelas de 5, e também 2 filmes que nós não assistimos e não avaliamos, que é A Maldição da Múmia e o filme brasileiro Um Pai em Apuros. Na agenda Cinemeira, hoje nós já divulgamos aqui, né, o Cine Paralelo, tem a exibição do filme Carandiru, né, o filme do Hector Babenco, aí a 6ª edição do Cine Paralelo, no auditório do Prédio 67, 18 horas. O evento ele é seguido de debate, né, sobre segurança pública, crime organizado, sistema prisional brasileiro e também sobre o cinema, né, sobre o próprio filme, né, e gera certificado de 4 horas de ACG aí para os estudantes, né. Então, oportunidade aí de hoje já curtir aí o cinema no Cine Paralelo. Se você o @ do Cine Paralelo no Instagram é Paralelo33. Se você não está no campus, mas está no centro da cidade, tem outra oportunidade, que também assistir a sessão especial do Cine Clube Ateliê, às 19 horas, lá no ateliê da Estação da Gare, com a exibição do filme O Império Contra-Ataca, de 1980, alusivo aí ao dia Star Wars, né? Filme esse dirigido por Irving Kershner. A entrada é franca e para ver a programação aí do Cineclube Ateliê, né? @cineclube_ateliê lá no Instagram. Amanhã, dia 5 de maio, o Cineclube Lanterninha Aurélio abre o ciclo Fronteira com o filme Fronteiras, de 2021, a coprodução Brasil e Uruguai. O evento contará com a presença de Santiago Passos e da presidenta Ana Júlia, do Ponto de Cultura, Sociedade Independente e Cultural de Jaguarão. A sessão ocorre no auditório da SESMA, às 19 horas, a entrada é franca. O Cineclube da Boca, na quarta-feira, dia 6 de maio, exibe No Ritmo a Resistência, Memórias do Carnaval de Santa Maria, dirigido por Gabriela de Almeida. É um curta-metragem aí lançado esse ano, inclusive numa sessão lá do Cineclube Lanterninha Aurélio, mas agora, para quem não assistiu lá, tem a oportunidade de ver no Cineclube da Boca. Lembrando, né, que a sessão é gratuita e acontece lá no auditório do prédio 67. Nas notícias do cinema, a principal delas é que o Oscar mudou as regras da premiação do ano que vem. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma atualização importante nas regras do Oscar, especialmente na categoria de melhor filme internacional, que é aquela que o Brasil tem aí participado nos últimos 2 anos, né? A principal mudança permite que filmes exibidos e premiados em festivais internacionais, desde que sejam os selecionados, né, pela própria academia, como o Festival de Cannes, o Festival de Sundance, o Festival de Veneza, e também tem o Festival de Toronto, né, eles possam concorrer também ao Oscar, mesmo que não tenham sido indicados aí pelo país, né, representativo. Portanto, o Brasil, para dar um exemplo, poderia ter 2 filmes indicados na categoria de filme internacional se um deles
conquistado o prêmio de um desses festivais que eu citei, né? Antes, essa exigência acabava restringindo, né, a participação de diversas produções que ganhavam destaque em festivais, mas que não conseguiam competir todos os critérios, né, não cumpriam todos os critérios formais de exibição, né? Com a nova diretriz, a Academia busca tornar a disputa mais inclusiva e representativa, abrindo espaço para cinematografias de diferentes países e fortalecendo aí o papel também da própria caráter político que alguns filmes têm ao exibir em festivais, mas que sofrem censura nos países de origem, né? Outro ponto abordado foi o uso da tecnologia de inteligência artificial, né? A Academia deixou claro que o uso dessas ferramentas não será um fator de vantagem ou desvantagem na premiação. O foco segue a contribuição criativa humana, ou seja, a autoria e a visão artística continuam no centro da avaliação e, né, está proibida, por exemplo, o uso de inteligência artificial comprovada, né, para a construção de roteiros, por exemplo, e mesmo para a atuação. Essas mudanças aí, elas já estarão presentes aí no próximo Oscar em 2027. Muito bem, com isso chegamos ao fim do matinê ao vivo, em que conversamos com o estudante de Relações Internacionais, Cauê Queiroz Santos, né, sobre o Cine Paralelo, também sobre o projeto Paralelo 33. E, né, se você puder, vá ao auditório do Prédio 67 e prestigie esse evento. 18 horas a sessão lá. Ouça os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios da UFSM. Próximo matinê, na próxima segunda, dia 11 de maio, falando sobre o Festival de Cannes. E fechando a nossa trilha sonora de hoje, né, vamos ouvir Bad, de Michael Jackson. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.